Bom dia a todos. Mais uma terça-feira de estudos e reflexões em torno da doutrina dos Espíritos. E pedimos então a esses Espíritos responsáveis por esta reunião, pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, que possamos ser envolvidos nessas energias de paz, de harmonia, e que possamos, em sintonia com esses guias espirituais, trazer de forma clara e o entendimento, né? O resultado das reflexões em torno da lição de hoje, que são palavras que se encontram em Mateus, capítulo 6, versículos de 25 a 33, e que intitula-se Abandonar-se à Providência. Então, no primeiro momento, vamos nos ater ao nome, né, desta lição, Abandonar-se à Providência. Indo ao dicionário, providência vem do verbo providenciar, ou seja, prover, determinar, fornecer, dispor. Fazer com que providências sejam tomadas para que se obtenha algo. Disponibilizar com antecedência. Colocar à disposição, prover. Desenvolver os trâmites para a realização de metas, de vontades, de determinações. Então, ao pensarmos na providência divina, não é? Só de olhar, não é, as obras da natureza, a gente já começa a ter uma ideia da providência divina. E para clarearmos um pouco mais isso, fomos em Gênesis, no capítulo 2, quando Kardec nos fala sobre a existência de Deus. A existência de Deus, ele é um fato que ele é comprovado não só através das revelações, não é, mas também pela evidência dos fatos. Sendo Deus a causa primária de todas as coisas, quer dizer, o ponto de partida de tudo que existe, a base em que repousa a obra da criação, é questão que convém considerarmos então em primeiro lugar. E é só lançarmos olhar sobre as obras da natureza, observando-se então a providência, não é? A providência divina, essa sabedoria, né, e essa harmonia que presidem a todas elas, reconhece-se que não existe uma que não ultrapasse a mais elevada capacidade da inteligência humana, pois o maior gênio da Terra, como nos diz Kardec nesse capítulo, não saberia criar a mais insignificante erva. Então, uma vez que a inteligência humana não pode produzi-las, deduz-se que elas são obra de uma inteligência superior à da humanidade. E essa harmonia e essa sabedoria se estendem desde o grão pequenino de areia, né, desde a mais simples forma de vida, até os inumeráveis astros que circulam no espaço. E é preciso então concluir que essa inteligência alcança o infinito, a menos que se diga que há causas sem, que há efeitos sem causas. Desculpa. Então, como sondar, não é, a natureza divina, a natureza íntima de Deus? Não é possível, pois falta-nos ainda o sentido do que se adquire pela depuração do espírito, o sentido que só se adquire pela depuração do espírito, pelo desenvolvimento do intelecto moral. Mas a gente pode deduzir pelo raciocínio, não é?
chegar-se a conhecer os atributos necessários para deduzirmos então a natureza divina. E quais são esses atributos? Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem ela é muito limitada, uma vez que ele não pode fazer nem compreender tudo o que existe. A inteligência de Deus é infinita, abrange o infinito, então tem que ser infinita. Deus é eterno, não teve começo, ele não terá fim. Se tivesse tido começo, teria saído do nada. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Suas leis não estão sujeitas a mudanças. É imaterial, Deus é imaterial, isso é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria. É onipotente, ele possui o poder supremo. Deus é soberanamente justo e bom. A providencial sabedoria das leis divinas se revela tanto nas menores como nas maiores coisas. E essa sabedoria não permite que nós duvidemos da sua justiça nem da sua bondade. Um ser infinitamente bom não poderia ter a mais insignificante parcela de maldade. Ele é infinitamente, Deus é infinitamente perfeito, é único. Então, diante de tudo isso, como entender a providência divina? A providência divina, como nos diz Kardec, nesse mesmo capítulo da Gênese, é a solicitude de Deus para com todas as suas criaturas. A ação providencial se manifesta porque Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste, então, a ação providencial. E a doutrina dos espíritos vem nos revelar que a ação divina se manifesta por meio, então, da aplicação das suas leis. Quais leis? As leis naturais e imutáveis criadas por Deus. Não é? Então, a inteligência suprema, presente em todas as coisas, está presente em todas as coisas, através de seus princípios, e a sua descoberta, o seu desvelamento, ela vem ocorrendo paulatinamente através do tempo, conforme vamos evoluindo, através dos nossos erros e dos nossos acertos, e nesse processo de aprendizagem, vamos caminhando então para o desvelamento dessas leis, né? Na realidade, para o desvelamento do reino de Deus em nosso íntimo. Então, com essa introdução, vamos ao primeiro versículo, né? Quando Mateus, desse capítulo 6, quando Mateus nos diz: por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Nós sabemos que Jesus nos falava de forma alegórica, né? Com um objetivo muito claro, que era nos ensinar sobre o desenvolvimento do reino de Deus em nosso íntimo. E que todo aquele que nesse processo, né, de aprendizado, esse processo de erros e de acertos, todo aquele que através desse aprendizado vai se adequando às suas leis, né, terá sempre a inspiração para a solução dos teus problemas. Na realidade, através dessas palavras, Jesus vem nos falar sobre o trabalho, né? Sobre a lei do trabalho, uma de suas leis naturais, né?
todos devem trabalhar para o seu provento e para o seu progresso. Ora, o trabalho culmina com o progresso, né? E trata-se então, como a gente falou, de uma lei natural. Negar isso seria colocar-se na contramão da evolução. Toda a natureza, em seu conjunto, para a conservação dos objetivos da lei do universo, ela está em movimento contínuo, em atividade e em trabalho, né? Como nos fala Boberg lá no livro em que trata das bem-aventuranças, né? O segredo das bem-aventuranças, no capítulo em que ele também discorre sobre esse capítulo 6 de Mateus, especificamente o versículo 25. Não é? E indo ao Livro dos Espíritos, na questão 674, os Espíritos vêm nos trazendo que o trabalho é uma lei da natureza, por isso o trabalho constitui uma necessidade, né? Constitui uma necessidade. A lei de Deus, ela nos concede os meios, não é? E cabe ao espírito saber utilizá-lo. Então, quando Mateus nos diz, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, ele não está nos dizendo que devemos ficar despreocupados em relação a como obter, não é? Porque Deus nos dá a inteligência para que possamos ir à busca, não é? Do nosso sustento e desta forma, através desse trabalho, através desse aprendizado, não é? A gente vai aperfeiçoando a nossa inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Tudo trabalha lá, continuando, já passamos pela questão 675, 676 do Livro dos Espíritos e agora na questão 677, os Espíritos nos dizem, tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham para a sua conservação, os homens trabalham para a sua conservação, mas também para o desenvolvimento do seu pensamento, que também é uma necessidade, e através disso ele se eleva acima de si mesmo. Então, na 678, ainda os Espíritos nos falam no Livro dos Espíritos. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades, né? Então, quanto até os espíritos superiores trabalham o tempo todo, não é? Todos trabalham o tempo todo. Quanto menos necessidade material, lógico, menos material é o trabalho, mas nem por isso o homem permanece inativo, né, e inútil. Para os espíritos superiores, a ociosidade é um suplício, é um martírio, né, em vez de ser um benefício. Então, a doutrina espírita nos esclarece, né, que não há descanso eterno após a morte do corpo físico, né? Pois dentro do dinamismo da criação divina, o trabalho é uma lei que se impõe por necessidade evolutiva. Então, quanto ao que haveis de comer, esse pedaço final aqui, quando Mateus nos fala, não é? E nem com o vosso, não se preocupeis, né? Nem com o vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que a roupa? Seria um contrassenso se a gente pensasse que não seria necessário o trabalho para o homem angariar o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar. Se assim não fora, as suas forças, tanto físicas quanto intelectuais, iriam cada vez mais ir se definhando. E
e jamais o homem teria saído desse estado primitivo. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu a inteligência para fabricá-los, né? Então é através disso que a gente vai se desenvolvendo e desenvolvendo a sua inteligência, não é? E na realidade essa advertência ela se dá em relação a quê? Em relação à preocupação exagerada, além do necessário, para que a gente adquira esse sustento, não é? E lembrar que ao lado da sustentação do corpo físico, a gente em momento algum, a gente pode descuidar da nutrição espiritual, não é? E que quando a gente ultrapassa o limite do necessário, não é? Quando a gente cai no campo do supérfluo, isso nos acarretaria o vazio espiritual. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Somos espíritos imortais, não somos esse corpo. Então, a vida concedida, ela é única, né? E nesse processo de evolução, em que passamos por várias existências, não é? Nós vamos nos constituindo. E o mais importante, então, é a vida, né? Não importando se você está no corpo ou se você está fora do corpo, né? E nós, dotados de livre-arbítrio, dotados da inteligência, né? Não vamos perecer, não é? Por falta de mantimento necessário para a nossa manutenção. A vida é uma concessão do Criador, né? Então, para que o alimento do espírito não falte, a gente tem que percorrer esse caminho de sintonia, né? Sintonia com Ele, através do quê? Através das suas leis, leis da natureza, né? Que é a fonte da vida. Deus está sempre disponível, né? Basta que cada um de nós, no nosso tempo de entendimento, alie assim as suas vontades, que nada mais são do que as leis, leis divinas, leis perenes, leis justas, leis eternas, né? A fonte eterna, ela está disponível a todas as criaturas, cabendo a cada um de nós, então, criar esse espaço, né, próprio, que nada mais é do que fruto da nossa ação no bem, para que sejamos preenchidos por Ele, para que possamos, passo a passo, irmos construindo o reino de Deus em nosso íntimo. Continuando, já no próximo versículo, Mateus nos diz: olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Por que devemos nos preocupar com coisas de menos importância, se o Pai já nos outorgou a faculdade da inteligência e da razão e o uso do livre-arbítrio para, através do nosso próprio esforço, prover as nossas necessidades? Na realidade, através dessas advertências, Jesus nos lembra que não devemos nos preocupar, né, em demasia, antecipadamente, em demasia, com aquilo que nem sabemos se vai acontecer. Quando a gente se coloca antecipadamente, né, nos preocupamos antecipadamente com algo que ainda não sabemos se vai ou não acontecer,
isso nos acarreta intranquilidade, não é? E quando Jesus nos recomenda, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, ele não estava recomendando deserção, ele preguiça diante dos problemas, diante das intercorrências da vida, mas sim que a gente desenvolvesse o trabalho, o nosso trabalho do dia a dia com eficiência, com dedicação, com tranquilidade, não antecipando essas preocupações do amanhã, não trazendo algo do amanhã para o dia de hoje. Não é? Na realidade, muitas vezes a gente se coloca na vida ou um ataque de futuro ou do passado, ou a gente fica lá atrás remoendo coisas que já passaram e muitas vezes a gente se coloca à frente e não vive o hoje, não vive o agora, porque quando a gente está aqui e no agora, a gente consegue com calma, com tranquilidade, com eficiência, com dedicação, através do trabalho, não é? Dar conta daquilo que é necessário naquele momento. Então, e lembrando sempre que temos o apoio, somos sustentados e amparados o tempo inteiro, pois Deus manifesta-se e Deus manifesta-se através das suas leis e estamos, como Joana de Ângeles nos diz, mergulhados no hálito de Deus. Então, se nós sintonizamos-nos com essas leis através do bem, através do trabalho do bem, através da construção do bem no nosso íntimo, não é? Ligamos-nos a elas, não é? E alcançamos então essa tranquilidade e essa paz que a gente necessita para lidarmos com essas intercorrências, né? Não acrescentaremos nenhum pingo de paz aos corações se nós ficarmos triturando os pensamentos com coisas que permanecem lá adiante, com coisas que permanecem no futuro. Continuando lá com Mateus. E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. Isso nos leva a refletirmos sobre o que é útil e o que é necessário, sobre o que é acessório para o crescimento. A gente também pode fazer e associar isso à simbologia da porta larga e da porta estreita, utilizada por Jesus. A porta larga, ela vai expressar as aparências diante do mundo, daquilo do ter, daquilo que queremos ter. Em termos materiais. E a porta estreita, a apuração dos valores do espírito, que nos conduzem à felicidade, mas que exige esforço, que exige trabalho, dedicação, que exige que a gente cada vez mais vá depurando as nossas imperfeições. É o mundo do ser, que expressa que conforme a gente vai se depurando, ela vai cada vez mais podendo expressar a beleza da essência. E nessas advertências, na realidade, o que está sobre a análise, e o que Jesus nos convida a refletir é avaliarmos o exterior em detrimento dos nossos valores internos. Essa preocupação muitas vezes excessiva
pela beleza externa, né, em detrimento da nossa beleza da alma. Quando a gente conseguir transmitir amor, conforto e paz àquelas pessoas que estão no nosso entorno, que nos ouvem, isso é um sinal, né? É um sinal de que a gente está dentro da possibilidade de cada um, mantendo então sintonia com esse Cristo interno que todos nós temos. E continua então Mateus, e no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? E a gente continua então lá no apoio, né, no livro de Boberg, que eu já falei, que agora eu mostro qual é, que é este aqui, esta capa linda. E ele nos ajuda a entender, né? Primeiro, quem é Salomão? Né? Salomão, ele teve um reinado considerado o mais próprio, né? O mais próspero, desculpa, de Israel. E o povo hebreu, né, mantinha por ele um enorme respeito e admiração pelas qualidades que tinha de um hábil administrador, né, e por sua sabedoria. O esplendor da corte, a magnificência de sua mesa e a grande pompa, como está escrito aqui, quando fazia excursões, correspondem à sua riqueza e ao seu poder político. Ele era considerado autor de diversos cânticos, de vários provérbios, alguns deles catalogados posteriormente no livro de Provérbios. Obras de poesia sobre o amor romântico, como o Cântico dos Cânticos ou Cânticos de Salomão, e uma obra de cunho filosófico, Eclesiastes. Jesus, ele fez também alusão à sabedoria de Salomão e à magnificência com que vivia. A gente vê isso não só aqui em Mateus, né? Nesse versículo 29, como também no capítulo 12, versículo 42, e em Lucas, no capítulo 11, versículo 31 e capítulo 12, versículo 27. Por isso, ele é considerado na tradição judaica cristã como o homem mais sábio que já viveu até então, né? Então, Jesus, quando exalta, não é, a beleza dos lírios do campo, que nascem e crescem, né, tão somente pela programação divina e apresentam riqueza de vestuário que nem o mais rico rei, né, no caso, ele estava se referindo a Salomão, conseguiria igualar. O que ele está querendo nos dizer com isso? Né? Que os lírios cumprem, não é, fielmente a programação divina, não é, e apresentam eles cumprem, né? E que a vestimenta do lírio, então, era mais perfeita, porque cumprem, né? Justamente porque cumprem fielmente essa programação, né? É que ela se apresenta muito mais perfeita do que a veste de Salomão, do rei Salomão. O lírio, embora expressasse a evolução de um reino inferior em relação à escala evolutiva hominal, cumprirá na íntegra o seu programa, atinge assim a integridade no fragmento evolucional, mesmo diante de todas as adversidades. Assim, a comparação é para despertar nos discípulos a compreensão da necessidade de expressar a sabedoria do universo no fragmento em que cada um se encontrava no processo evolutivo. Então, seguindo adiante, no próximo versículo, já no
versículo 30, Mateus nos diz: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não nos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Tudo se encadeia na natureza. A gente já vê isso lá no livro dos Espíritos, não é? Se eu não me engano, na questão 540, quando ele diz: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Ele produz, né, no seu tempo, de acordo com o seu despertar, não é? A própria vestimenta numa beleza singular que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiria se equiparar. Enquanto, então, os lírios do campo, não é, cumprem esse estágio, né, cumprem o estágio automático da natureza, o homem, como espíritos, né, terão o privilégio de criar o próprio destino. Então, tornando-se gradativamente co-criador de Deus. Que tenhamos fé, né? Deus não nos vestirá no sentido literal, pois sendo espíritos, né, detentores, né, desse potencial divino, em estado dormente, que nada mais é do que o reino de Deus dentro de nós, né? Nós somos nós, então, que através da nossa evolução, através do crescimento, através dessa labuta, né, diária no nosso dia a dia, dos nossos erros e acertos, né, que a gente vai criando essa projeção exterior, produto da nossa inteligência, que pouco a pouco vai desabrochando, né? Então, não andeis inquietos, pois que comeremos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que o que nós vestiremos. Porque isso, o comer, o beber, o vestir, eles representam as nossas necessidades básicas, né? E que a gente vai adquirindo através do trabalho, né? Através dessa marcha aí do progresso. Nada mais normal, então, do que trabalhar, né, intensamente para a satisfação das nossas necessidades. E se trata da lei da sobrevivência, né? Os seres inferiores da criação também fazem isso, né? Mas de forma mecânica. Cada um serve ao outro assim, nessa cadeia, né? Nessa cadeia alimentar. O homem, porém, ocupa-se só com o pão que se constitui o necessário para o hoje, né? Não devendo nos inquietarmos, né, pelo medo do futuro. Ele nos alerta para essa preocupação exagerada que muitas vezes nos colocamos na vida, não é? Essa preocupação com os problemas e com as inquietações que muitas vezes nem se apresentaram, não é? Nos lembra da necessidade da fé, da oração, da vigilância, não é? Para que a gente possa, através do trabalho, do nosso esforço, irmos nos constituindo. Continuando aqui já no item 32 e já finalizando,
Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quem eram os gentios? Né? Os gentios, eles eram usados para designar coletivamente os povos e nações distintos do povo israelita. De um modo geral, os gentios eram todos aqueles que não aceitavam que Deus se tivesse revelado aos judeus. De um modo geral, os gentios eram todos aqueles que não aceitavam Deus, né? E eles que não aceitavam que Deus tivesse se revelado aos judeus. E eles tinham a idolatria a vários deuses, né? Então, quando ele afirma que todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, que simbolizavam as coisas materiais, os gentios procuram, né? O mestre que os gentios procuram, o mestre está nada mais do que nos alertando sobre essas preocupações que falamos agora atrás, de uma forma doentia, né? De uma forma em que a gente se mantém dominado pelas coisas exteriores. Ele não está condenando, em hipótese alguma, a conquista do bem, porque isso é consequência do trabalho. Não é? Quanto mais progresso, não é? Mais trabalho, mais se angaria bens. Não é? Isso faz parte da lei, não é? De que todos estamos afetos. O que é condenável é justamente o contrário. Não é? É a ausência do trabalho, é a ociosidade, né? sem essa falta de ocupação no nosso dia a dia com o trabalho honesto, né? Que o trabalho produtivo. Muitas vezes o homem, ao invés de se utilizar isso para a construção do bem, para a construção do bem comum, né? Ele se desvia desses objetivos, né? E se envolve aí com essas, muitas vezes, com paixões desenfreadas e essas viciações de toda a ordem, né? Então, na realidade, esse é o alerta. E que a gente cada vez mais, como está aqui no item 33, busque o reino de Deus em nosso íntimo, né? E a sua justiça. E todas essas coisas nos serão acrescentadas, não é? Então, buscar em primeiro lugar a justiça de Deus, buscar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Lembrando da nossa busca permanente, né, de nos equilibrarmos e de convenientemente nos ajustarmos à bússola do coração, do sentimento, da construção do sentimento, e para isso recorrermos-nos à fé, não é? E dessa forma entregarmos-nos, como diz o nosso título, à providência, entregarmos-nos às leis naturais, não é? Entregarmos-nos às leis de Deus. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Indo um pouquinho mais adiante, né, já no versículo 34. É um versículo além daquilo que nos coube, mas porque eu tenho uma lição que
que está aqui nesse livro, um modo de entender, uma nova forma de viver do Espírito Santo Neto, o médio Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E na lição 53, eu vou fechar com ela, porque eu acho que isso resume todo o estudo que foi trazido através dessas palavras de Mateus. Não é? Hamed nos diz: a cada dia, a vida te pede cooperação e desempenho para que faça tudo o que estiver a teu alcance, só hoje. Aquilo que não te for possível fazer, deixa por conta de Deus. Lembra-te, os mecanismos providenciais estão sempre funcionando a teu favor, mesmo quando não os percebas. A hora é agora. Em qualquer situação, oferece o melhor de ti mesmo e vive todo o bem que puderes, só hoje. Compartilha tua afetividade sem economia e experimenta a satisfação de amar, só hoje. Abraça a causa do bem coletivo, não esmorecendo jamais, e rejubila-te nas colheitas fartas da serenidade, só hoje. Reparte do que puderes dispor e desfruta a lucidez mental para a solução de teus conflitos íntimos, só hoje. Colabora com a tua habilidade e capacidade para o engrandecimento da humanidade e vivencia a plenitude da realização pessoal, só hoje. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã. A felicidade não está distante, mas aqui e agora. A alegria não está no objetivo a ser alcançado, e sim no caminho a ser percorrido. Só hoje. Que assim seja, então, com a graça de Deus. Só hoje.